Conosco nos estúdios do Balanço Geral Curitiba, Daniel Santos, nosso repórter investigativo da RIC TV Record, doutor João. Sejam bem-vindos ao Balanço Geral Curitiba. Mais uma vez. O que a Evelyn fez de errado? Ela mentiu muito durante as suas oitivas na delegacia, doutor? Bom, o que a gente trabalha com o que vem no inquérito, com o que é concluído pelo delegado de polícia. A partir do momento que ele conclui um inquérito em que das pessoas a quem foi imputado o crime, ele conclui que essa imputação é falsa, que ela é mentirosa, a pessoa que fez essa falsa comunicação, que provocou a instauração de uma investigação contra esse rapaz, inclusive uma investigação grave, que culminou na prisão dele, ele chegou a ser preso temporariamente. 12 dias, né? Sim, eu tenho um tipo penal específico que é a denunciação caluniosa. Além dessa... Agora, houve o falso testemunho por parte da Evelyn. Quem teria incentivado a Evelyn a mentir durante os seus depoimentos? Que ela não tiraria proveito nenhum? Certo. Bom, eu não posso ir além, porque uma denúncia é uma peça estritamente técnica, né? Eu não posso ir além na conclusão ali com ilações. Nos autos? Os consta? autos, o motivo não. O que consta nos autos são outras coações às testemunhas a outras testemunhas. Mas eu não posso estender isso à pessoa da Evelyn. Quem tem que explicar isso e pode explicar isso agora no processo é ela. Muito bem. Pelo que a gente conseguiu apurar, é que o promotor, nesse momento, né, Gilberto, ele está se atendo justamente à denúncia, né, ao que está ali no documento que já foi protocolado ontem no fim da tarde. Mas o que a gente conseguiu, e acertadamente, Gilberto, o balanço geral, toda a produção do balanço geral, acertadamente colocou essa situação como possível há cerca de 10 dias. Você lembra que nós dissemos aqui, a Evelyn é uma pessoa muito próxima à família Brites. E ela vem em 2 momentos e faz um reconhecimento. Aí o delegado, sabiamente, põe as cartas na mesa. Literalmente, ele bota fotos na mesa e pede para a Evelyn apontar. Quem cometeu esse ato de agressão? Quem é que participou da lesão corporal? E ela aponta o Eduardo Porcotti. Mas né? que proveito ela iria tirar denunciando Pelo um que a dos gente irmãos acompanhou Porcotti? no inquérito, Gilberto Ribeiro, uma pessoa muito próxima, amiga da família Brites e que tinha a confiança da família Brites e que nesse momento, no andamento do inquérito, estaria agindo de tal forma a ajudar a Cristiana Brites, a ajudar a família Brites na medida do que era possível a ela. Estamos falando aqui de inquérito, né? Não só da denúncia. Já tinham 6 pessoas envolvidas e ela cita o 7º, o Eduardo Porcotti, o menino que não participou efetivamente das agressões contra o jogador Daniel Freitas. Eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê da atitude dessa menina em envolver mais um se já tinham 6 peças envolvidas. A motivação ali é o que a gente vai saber agora na fase de instrução, quando ela for interrogada na justiça e tiver a oportunidade de se explicar, né, na fase de produção de provas. Agora, uma questão que a gente precisa explicar aqui, Gilberto, que desde ontem ficou naquela, promotor. Falso testemunho. A testemunha tem por obrigação, ao ser interrogada, de dizer a verdade. Ela se compromete a dizer a verdade. E denunciação caluniosa. Tem muita gente, Gilberto, perguntando desde ontem, é falso testemunho ou é denunciação caluniosa? O que é isso, promotor? E qual é a diferença entre esses 2 crimes? Bom, na realidade, o falso testemunho ali foi um meio para se fazer a denunciação caluniosa. Qual que é a diferença entre os 2? O falso testemunho é quando a pessoa que é compromissada, ela tem a obrigação de falar a verdade, ela simplesmente falseia com a verdade. A denunciação caluniosa é quando a pessoa, nessa falsidade, ela atribui um crime a alguém e isso possibilita, faz com que se instaure um inquérito, uma investigação sobre essa pessoa, que acione o Estado policial, o Estado persecutor, para apurar esse fato que ela, de uma forma mentirosa, teria alegado para a autoridade. Agora é importante a gente separar aqui uma questão, né, Gilberto? Como é que o Ministério Público chega até a denúncia e no protocolo percebe ali, promotor, que Eduardo Porcotti não deve ser responsabilizado por lesão corporal, e sim a Evelyn pelos crimes da denunciação, o falso testemunho e também a fraude processual. Como é que o Ministério Público chega a essa conclusão na hora de assinar a denúncia? A primeira coisa importante ali para se dizer é que não existe lesão corporal. Que nós temos, é um crime de homicídio, que se iniciou naquela residência
e que terminou naquele local ali na plantação de pinos. A lesão corporal é só um mecanismo. Todo homicídio precede uma lesão corporal, porque machuca a pessoa. Mas o que eu tenho ali é um crime de homicídio. Em momento algum, todos aqueles que participaram desse fato no início dele, já a motivação ali era matar o jogador de futebol. A prova contra o Eduardo Porcotti, Gilberto, não era testemunhal, promotor? A prova contra o Eduardo Porcotti era dessa menina e de mais... Testemunhal. E de mais um... Tinha mais uma pessoa que denunciava o Eduardo Porcotti? O David. Um dos réus. O David. Um dos réus. O David, o namoradinho da Ana. Um dos réus. Isso que eu não entendo. Eu vou dizer. E o contraponto também. A prova contra o Eduardo Porcotti era testemunhal. E a prova contra a Evelyn também não é testemunhal, promotor? Eu vou dizer, mas o que acontece é o seguinte, quando você analisa o inquérito, você não analisa uma prova, um depoimento, você analisa... Conjunto. O conjunto. O todo ali. E no conjunto ficou muito claro que as pessoas que praticaram aquele homicídio foram aquelas pessoas, porque os depoimentos delas são muito contraditórios. O que eu tenho ali é o seguinte, desde o início das investigações, desde antes do início das investigações, você já tem uma tentativa de teses, de artifícios de defesa que foram tentados. Isso ficou muito claro porque foi bastante divulgado. E eu não tenho como dizer, porque eu não estou na mente das pessoas, mas o que ficou bem claro ali é que atribuir isso, porque o Eduardo Porcotti ele estaria com as outras 3 testemunhas presenciais do fato, que assistiram o fato, e que o depoimento delas foram muito importantes para a elucidação, não isolados, mas no conjunto. E uma das tentativas ali, que eu acredito, foi uma tentativa pueril, eu vou dizer, de tentar enfraquecer a prova testemunhal. Agora, o Eduardo Porcotti é isento, ele sai dos autos, não responde absolutamente nada, está em casa assistindo lá o Balanço Geral, a família Porcotti, sempre batendo, os meninos são inocentes. Mas após a oitiva dessa menina aqui, ela derrubou a casa desse menino Eduardo, que motivou a sua prisão. Ele está em liberdade. E essa menina, agora com o fechamento, com a denúncia feita ao judiciário pelo Ministério Público, cabe prisão ainda nesse espaço, nesse inteirinho aí entre a denúncia até chegar ao judiciário, doutor João? Bom, essa análise também... Da Evelyn? Sim, essa análise da prisão é uma análise que nós fazemos com muito cuidado, porque eu tenho requisitos específicos para a prisão preventiva, porque ela é uma violência, uma agressão muito grande contra os direitos fundamentais. Então, para se ter uma prisão preventiva, eu tenho que ter elementos muito robustos da necessidade dela. E, mais importante, a pena para esse crime é uma pena que possivelmente não vá refletir num regime fechado lá na frente. Então, não justifica eu prender uma pessoa durante todo um processo, se ela, mesmo condenada... Amanhã depois condenada, responde em liberdade. Liberdade. Mas a sacanagem que ela fez, colocando um inocente na cadeia... Sim, e isso vai ser apurado. Agora, é importante dizer isso. Esse fato do crime dela, da pena, não ser alto, não é um salvo-conduto para continuar fazendo. Entendi. Mas a justiça ainda pode decidir lá na frente se Eduardo Porcotti realmente participou da lesão corporal, ou seja, seguir o indiciamento ou não. Nesse momento, o Eduardo Porcotti, de fato, está isento de qualquer responsabilidade dentro da casa, promotor. Não, na realidade, o processo que se inicia agora, né, porque a investigação é o Estado apurando um crime. O processo onde se permite ampla defesa, você tem todo um andamento, ele tem um rito próprio, todas as possibilidades se abrem. É muito difícil prever o andamento de um processo. O que eu posso dizer é o seguinte, que nesse caso específico, o trabalho policial foi muito bem feito. O trabalho da perícia técnica do Estado do Paraná foi uma perícia de uma qualidade técnica, de um nível assim espetacular, assim, em termos de detalhamento. Não digo de servir a esse outro caso, porque a perícia serve à apuração, mas é de uma qualidade assim que salta aos olhos, assim, ver a evolução da nossa qualidade, da nossa perícia técnica. Então, eu acredito que a instrução processual vai girar em torno da denúncia feita pelo senhor. Está denunciado, que retratou
de uma maneira técnica, sem nenhum subjetivismo, nada, o que efetivamente foi apurado na investigação. Agora, deixando a Evelyn de lado, eu falei há pouco com o seu Pedro. Seu Pedro, quem é seu Pedro? É pai da Cristiana Brits. Aliás, quando a gente fala família Brits, são vários membros de várias famílias Brits em São José que nem tem nenhum grau de parentesco com Edson Brits. Vamos se referir à família do Edson Brits, não à família Brits. A família do Edson Brits, aqui no Balanço Geral. Falei com o seu Pedro há pouco para ele falar. Ele queria entender, doutor João. A mulher dele, inclusive as fotos que foram tiradas pela vítima, pelo Daniel Freitas, a Cristiana, que é filha do seu Pedro, em todos os momentos ela está deitada, imóvel, de todos os ângulos que as fotos são tiradas, ela dorme. Ela não teria participado de agressão, golpes de faca, não participou com o marido indo levar o corpo lá na colônia Mergulhão, onde o corpo foi desovado. O que levou o senhor a indiciá-la por homicídio? Bom, o que levou foi todo o conjunto de provas ali, porque eu tenho vários depoimentos no processo, inclusive do próprio Edson ali, que demonstram que, quando começaram aquelas agressões, aqueles fatos, ela estava bem acordada. Uns falam que ela gritou, ela se levantou e acordou. Então, ela não estava dormindo durante o início das agressões. Isso é importante dizer. A partir daí, eu tenho outros elementos que é muito difícil, nesse espaço de tempo aqui, eu acho que isso vai ser objeto de discussão muito grande no procedimento, mas está claro lá. O que eu tenho, o que eu posso dizer, é a dinâmica. Eu tenho o início de um crime de homicídio. Eu tenho pessoas cometendo homicídio de uma maneira bárbara ali, com agressões violentas. E que estavam dentro de um local fechado, seguro para fazerem aquilo, tanto que começaram a fazer, e fazendo aquilo sem nenhuma limitação. Em determinado momento eu tenho alguns elementos ali que indicam que essa senhora teria levantado e teria falado, aqui dentro da minha casa não. Uma determinação para isso sair para a rua. E, coincidentemente, a dinâmica do crime muda a partir desse momento. Dificulta a vida deles, inclusive, porque fica mais difícil. Eles tiveram que botar esse rapaz dentro do carro, sair com esse carro durante o dia, circular pela cidade. Foi pelo simples fato, então, de ela ter dito, aqui dentro da minha casa, não. O que eu entendo é o seguinte, que a partir desse momento, eu não posso dizer o que aconteceria, mas que o desenrolar dos fatos só aconteceram da forma como aconteceram. Porque ela teria dito isso? Porque teria tido essa participação. A partir daí eu tenho, tecnicamente, é uma questão técnica de direito penal, que entender e incluir essa mulher na dinâmica dos fatos. Tem o Edson Brits ali, o dono da casa, e quem é a dona da casa? A Cristiana Brits. Então, vamos sair um pouquinho aqui do teu objeto de denúncia, promotor, e falar, o senhor usa o termo ilações, a gente fica aqui tendo até um pouco mais de abertura para comentar e para questionar esses pontos aí. Então, o senhor acredita que a autoridade de Cristiana Brits, naquele momento, como a dona da casa, poderia ter freado as agressões naquele momento, evitado que Daniel fosse colocado no porta-malas, por exemplo, promotor? Bom, e isso é muito difícil de analisar. O que eu posso dizer é que eu tenho um casal de pais que estavam participando ativamente, né, como integrantes de uma festa do aniversário de sua filha de 18 anos de idade. Que apresentasse essa filha teve por parte da gestão. Onde tinha, inclusive, adolescentes que estavam ali jovens nessa festa. Em determinado momento, essa festa passa para casa. 7 horas da manhã, se continua essa festa dentro de casa. Com bebidas, com tudo ali. E esse casal de pais, e acredito até, eu falei, me desculpe se alguém que pense ao contrário, pense diferente, mas um casal de pais que recebe uma festa no aniversário de uma filha de 18 anos, permitir que uma situação de caos que se implantou naquela casa, porque foi uma situação de caos pouco anterior, tanto que terminou como terminou. Não há como questionar o final trágico que teve decorrente de uma situação anterior. Desses pais que deveriam, em tese, zelar para que as coisas não chegassem a esse ponto. Eu não questiono aqui
a conduta do que aconteceu, do Daniel, até porque está fotografado ali, eu tenho toda uma situação. O que eu questiono é o estado dessa festa, que as coisas chegaram a esse ponto de terminar assim. Agora, se tem alguém que teria voz ativa naquela casa, eram os pais, eram os donos da casa. E o que eu tenho ali foi um dos pais capitaneando uma agressão maluca dessa. E ela concordando. Incentivando, determinando que continuasse lá fora. Não posso dizer o motivo. Mas o que eu tenho concreto nos autos é isso. Eu não tenho como passar o largo disso e não incluir isso na denúncia. Corrupção de menores. Quantos outros adolescentes estavam lá na festa e teriam sido corrompidos pelas pessoas denunciadas? Bom, o que eu tenho, porque o que acontece, eu tenho aquelas pessoas que estavam no momento do crime, algumas testemunhas, eu tive, até importante, teve uma das testemunhas que a prova que aquilo não ia terminar bem, que aquilo já era o início de homicídio, é que uma das testemunhas, um rapaz, não me lembro o nome, quando ele percebeu que aquilo estava se iniciando, e até o depoimento dele, ele pôs a mão no bolso, viu que estava com a carteira e não pediu nem para abrir o portão, saiu pulando o muro. É esse menino que está em São Paulo aí. Exatamente, ele pulou o muro e na saída, procurando um caminho para sair do Guatupê, ele ainda encontra o carro do Edson Brice, que a gente mostrou aqui. O carro estava cheio naquele momento. Mas por que o Lucas... É Lucas, né? Lucas Moreno, doutor João. Ao pular o muro, Lucas Mineiro, ao pular o muro, sabendo que algo grave iria acontecer com esse jogador dentro da casa, por que ele não liga no 190, aciona a polícia? Ó, o bicho está pegando na casa lá. Porque eu tenho... Isso aí eu não tenho como entrar, essa é a dificuldade. O que eu posso dizer é que eu tenho que estratificar as pessoas que estavam ali. A exemplo dessas testemunhas que estavam no local, que eram uns garotos ali mais novos, eu digo, no aniversário de uma menina de 18 anos. Correto. Esses rapazes ficaram, que eles não conseguiram, porque estavam dentro do salão de festa, a diferença é que esse Lucas estava na área externa. Então ele conseguiu sair. Os outros rapazes que são as testemunhas, para eles saírem, eles teriam que passar... Pelo Edson. Pelo espancamento. Então eles fugiram tão logo o veículo saiu. Essas pessoas também foram para casa assustadas. E elas só buscaram a polícia a noticiar os fatos... Após a localização do corpo? Não, após terem comunicado isso com os pais, com alguém com algum equilíbrio, que falou, não, procure a polícia e vai levar isso lá. Caberia omissão de socorro para 1, 2, 3, as pessoas envolvidas lá na festa que assistiram à agressão e não tomaram nenhuma atitude, doutor? Não, nesse caso não. Nesse caso, a omissão de socorro ali é muito... porque eles estavam participando, eles não tinham ali... Se fosse uma festa, não tivesse um segurança, esse segurança se omitisse, aí Entendi. sim. Mas era um ambiente ali em que as pessoas, eu acredito que querer... Aí já é achar... Mas a questão da corrupção de menores, Giba, não está muito claro. Tem uma menor. E a gente descobriu no andamento do inquérito, né? A gente descobriu na hora ali, fazendo as entrevistas em frente à delegacia, que a menor é a esposa, vive um relacionamento já há um bom tempo com o Eduardo Henrique em Foz do Iguaçu, né? E a gente chegou a mostrar aqui, falar até o nome, e de repente vem, não, ela é menor de idade. Veio o documento não de fato, é menor mesmo. Mora em Foz do Iguaçu, está com o seu Eduardo Henrique, na mesma cidade em que ele foi preso antes de ser trazido para São José dos Pinhais. Mas o que não ficou claro, Giba, é em que momento o promotor entra a corrupção dessa menor? Em que momento ela é corrompida? Ela é corrompida a partir do momento em que você convida um menor para praticar um crime com você. Você tem uma lei que defende, eu não discuto aqui a idade, é um aspecto objetivo. A lei fixa menor de 18 anos e fixa que quando você convida um menor ou faz ou força ele a praticar um crime com você, você que é maior está cometendo um crime de corrupção de menores. A partir do momento que se cooptou essa menina para ajudar a praticar um crime, que é o crime de fraude processual, a lavar a casa, que ela foi chamada para fazer aquela faxina, quem chamou esse menor para fazer isso está praticando crime de corrupção de menores. Para quem não acompanhou, é claro que o Brasil todo acompanhou, mas só para tirar dúvidas, vamos acompanhar com a gente, aqui na telona do Balanço Geral, o doutor João Salles, que aqui está, denunciou 7 pessoas. Quem são elas na morte desse menino,
do Daniel Freitas. Conforme você vê nas imagens, a Cristiana Brits sempre imóvel quando do momento das fotos que foram tiradas pelo celular da vítima. O celular até hoje não foi localizado, doutor. O celular desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. O celular da Cristiana Brits, que foi para uma loja, foi feita uma limpeza, foi periciado, o senhor já tem o resultado da perícia desse celular? Não, esses resultados não chegam ainda para a gente, porque são perícias mais demoradas, né? Mas ele foi entregue, inclusive, me parece que o rapaz da loja até devolveu e falou que quando viu a divulgação, ele falou, nem encostei. Não mexeu? Não encostei a mão Está intacto o celular. Está sendo periciado ainda. Certo. E foi lembrado dessa, hein? Porque ele viajou, ele recebe o celular da Cristiana, viaja para mexer na volta. Ah, tem um prazo para devolver. Quando ele voltou, a bomba já tinha a explodido. A polícia dá o celular. Não está aqui, não mexi, está intacto. Não sabia disso. Edson Brits, homicídio triplamente qualificado. Explica pra gente, doutor João. As qualificadoras. Bom, eu tenho a motivação torpe, né? Que a causa que moveu ele a praticar esse crime. Sem defesa, né? a vítima não teve. A impossibilidade de defesa, porque foi uma agressão 4 pessoas e o... Qual que é o outro? Homicídio triplamente qualificado. E o sofrimento, né? O meio cruel. Meio cruel. Que começou a morrer na casa. Começou e foi morrendo, foi no sendo porta-malas do agredido. carro. E a violência, eu repito, não só a violência física, a violência psicológica. Ele sabia que ia morrer. Porque você saber que ia morrer e participar desse... Fraude processual. A adulteração do local. Limpar e tal. Os locais. Corrupção de menor seria a menina casada com o menino lá de Foz do Iguaçu. E a fraude também entra na questão do carro, porque o perito falou, vestígios de sangue nas 2 portas e no porta-malas. Não é um carro de 4 portas, né? Um Veloster, 2 portas, porta-malas, vestígios, sangue humano, mas não tivemos condições de provar que era o sangue do Daniel, mas... Coação no curso do processo. Só aquelas imagens lá do shopping são fundamentais para isso aqui. Sim, sem dúvida. Mas tiveram outras coações também que não foram filmadas, que não foram em shopping, né? Dentro da casa. Não, depois procuraram. Telefonemas. Não, procuraram testemunhas. Está consta na denúncia lá. Teve a situação pessoal em que o Edson... Testemunhas que foram procuradas em casa. Para montar uma historinha. E a ocultação de cadáver, onde o corpo da vítima foi deixado na colônia Mergulhão. Detalhe que não acontece, não é feito só por ele, né? A perícia mostrou que o corpo foi levantado a uma altura do chão, pode ser um palmo, não tem como precisar, mas não havia um rastro, havia só respingos de sangue naquele caminho de aproximadamente 10 metros, o que leva a crer que o Edson pegou esse corpo com apoio de mais alguém. Quantas pessoas a perícia não conseguiu provar? Vamos à próxima tela aqui, por favor. Acredito que seja da Cristiana Brits, a esposa do Edson Brits. Homicídio qualificado por motivo torpe. Doutor João já explicou por que ela foi indiciada. Lá na frente, o senhor acredita que pode quebrar essa denúncia contra a Cristiana? É possível, juridicamente falando? Bom, juridicamente falando, tudo é possível, né? Porque é em questão de interpretação, né, doutor? Juridicamente possível, juridicamente tudo é possível. O que eu posso dizer é que a denúncia, a peça inicial pela qual os réus, ela está estritamente técnica, absolutamente técnica. Correto. O normal, o que acontece quando eu tenho um laço de provas e uma prova técnica e objetiva, é que se submeta isso ao julgamento pelo júri. Abrindo um parênteses aqui, Giba, se você me permite, a Cristiana Brits aparece nessa história como uma vítima. Correto. Lembra? Primeira Correto. versão, vítima de um estupro, e depois já virou tentativa, de tentativa vem para o inquérito, o delegado fala negativo. Nós não encontramos nenhum elemento até aqui que mostre estupro. Ela sai do inquérito como indiciada por fraude processual e coação de testemunha. E agora passa pelo Ministério Público e chega no Judiciário com homicídio qualificado. E corrupção de menor. Corrupção de menor também. A filha da Cristiana e do Edson Brits, a Alana Brits. Fraude processual, corrupção de menor, coação de testemunha. Ela também teria participado de coação, coagido as pessoas que participaram da festa? Sim, juntas. Sendo, tanto, e isso aparece nas filmagens, né? Isso aparece Aquela do shopping? Aquela do shopping. E dentro da casa ela também teria coagido testemunhas? Olha, vamos seguir o que meu pai Edson está mandando, gente. Mais ou menos por aí. Está nos autos isso, doutor? Não, porque dentro da casa isso não aconteceu. Dentro da casa, depois que retornaram os 4 da morte, essas testemunhas já tinham saído da casa. Correto. Elas não estavam aí lá o mais. telefone pegou. Chamam daqui, outro dali. Marca encontro. Aí essas coações foram feitas fora. Agora, só se me permite uma coisa importante, dizendo ali,
que desde o início, aquela primeira tese defensiva ali, e aí eu acho importante, eu, enquanto Ministério Público, dizer que a apuração do fato, inicialmente nós fomos atrás de quem é a pessoa do jogador Daniel. Nós ouvimos amigos, familiares, namoradas, e essa menção de que ele poderia ter estuprado essa mulher, isso aí eu acho que é absolutamente... E o estado físico também que apresentava o jogador, ingeriu bebida alcoólica demais, estava praticamente impossibilitado. Não vou nesse aspecto, porque até que a embriaguez não estava tão alta assim. Mas o que eu digo é o seguinte, essa possibilidade eu acho que é a gente tem que partir, tem que ter princípios éticos até em se autodefender. E atribuir isso a um rapaz desse, basta olhar a vida pregressa dele. Os amigos com quem ele andava, ele era um rapaz que estava numa festa, mas daí eu pegar uma pessoa que tem uma história, tem uma memória, e atribuir ele a pecha de estuprador para se autodefender, eu acho que passa um pouco dos limites do que a gente espera que transcorra um processo. Os 4 pilares, pelo que a gente apurou na fase de inquérito, Giba, eles estão muito claros na história do Daniel, sabe? Os pilares que a gente sempre defende, que você defende muito, né? A família, o civismo, a educação e o lado religioso, sabe? E aí quando você começa a buscar isso e percebe que esses pilares estão muito robustos em toda a história familiar, aí sim você chega nesse ponto que o promotor está colocando agora, Giba. Os demais envolvidos, por favor, na tela do Balanço Geral, além de Edson, Cristiana e Alana Brits, vamos aos meninos. Esse é o menino Eduardo Silva, lá de Foz do Iguaçu. É o Eduardo Henrique da Silva. Homicídio também triplamente qualificado, corrupção e fraude processual e ocultação de cadáver. Quem dos outros teria participado da desova do corpo auxiliando o Edson Brits lá na colônia Mergulhão? Os 4 que ingressaram nesse veículo praticaram atos de execução desse rapaz. As 4 pessoas. Desde o início, ele foi agredido e espancado por 4 pessoas, até porque o Edson, eles não teriam nem condições físicas de fazer isso sozinho, com esse rapaz que, repito, era um atleta, e está bem claro essa agressão. Eu tenho vários depoimentos distintos ali daquelas pessoas e do próprio Edson. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente faz uma depuração do que é verdade e depois, com a prova pericial, a gente confirma isso. Eu tive agressões desse rapaz por pessoas que estavam no banco de trás desse carro, enquanto ele tentava se mexer ali naquele... É um porta-malas, mas não é bem um porta-malas, porque um Veloster é um carro esporte, né? Quando ele estava compactado ali. Eu tenho situações que ele foi retirado do carro. Eu tenho situações em que a perícia... Ninguém ficou no carro, os 4 teriam saído do carro lá na colônia. E eu tenho as manchas de sangue, porque o Veloster é um carro com 3 portas. Ele só tem uma porta atrás. E eu tenho as manchas de sangue nas portas do carro. Então, as pessoas que estavam no carro sujaram as mãos de sangue. O desenho do carro, para a gente corroborar com o que o promotor está falando. Edson Brits ao volante. Ao lado dele, o genro, enfim, começou a namorar a menina há 2 semanas e se meteu nessa história aí, né? Praticamente 45 dias só de dor de cabeça. Atrás, e aí nessa ordem a gente ainda não tem a certeza de quem estava onde, mas a suspeita é que o Eduardo Henrique estivesse do lado direito, atrás ali do David. E o Igor King estivesse atrás do Edson Brits, vice-versa. Então, um dos dois, Gilberto, quando o Daniel esboça uma reação ao possivelmente ouvir que seria morto, ele tenta sair e leva cotoveladas. Nem tinha mais força. Mandam ele ficar quietinho ali porque ele vai direto para a morte. Vamos aos demais envolvidos para fechar aqui no Balanço Geral Curitiba. Igor King também a denúncia mesma, uma vez que todos teriam efetivamente participado da morte e ocultação de cadáver, além de corrupção de menor e fraude processual. O outro envolvido, na tela do Balanço Geral, por gentileza, é o último, é o David. É esse menino aqui, o David William da Silva, homicídio triplamente qualificado, denunciação caluniosa. Mentiu muito esse menino lá, doutor? Não, ele foi o outro rapaz que... Botou por corte na cena. Exemplo da Evelyn também. Sim. Então isso responde também por denunciação caluniosa. Um agravante a mais. Fraude processual, corrupção de menor e ocultação de cadáver. Partindo desse princípio, dessas denúncias aqui, quantos anos de condenação? O senhor falava que nunca, na sua história de promotor, representante do Ministério Público, fiscal da Justiça, doutor João, nunca tinha presenciado um crime de
tamanha brutalidade. Se um crime desta natureza não der 30 anos, o que precisa fazer para levar 30 anos de condenação? Mudar as penas no nosso Código Penal, né? Porque nós temos uma legislação penal, em termos de tipificação criminal, muito bem feita, muito correta. Mas as nossas penas e os nossos sistemas de progressão de penas, eles precisam ser bastante revistos, não para ter um Estado que agrave mais, mas pegando exemplos de países como França. A gente vê agora mesmo na Espanha, qual foi a pena que aquele rapaz pegou que matou aquela família. E aqui se assusta quando se fala numa pena de prisão perpétua. Eu também acho que não tem que chegar tanto, mas eu acho que as penas elas têm que ter uma não ter mais progressão. Seria um... Ou analisar cada caso. Ou analisar mais, ter critérios menos flexíveis para essas proteções. Crime desta natureza, o autor não teria, o Edson Brito e os demais envolvidos aí, não teriam direito à progressão de pena nenhuma. Agora, uma pergunta, tirando o caso Daniel, o senhor falava aqui, o caso Daniel está resolvido, inquérito entregue nas mãos do judiciário. Quase 400 páginas juntando inquérito mais laudo, está na mão da justiça agora. Aí... eu não sei se cabe ao senhor na sequência, o GAECO entraria numa possível investigação do Edson Brito envolvido em organização criminosa. Isso deverá acontecer, doutor? Bom, o que eu posso dizer, meu ali, é que eu tenho um outro crime de um inquérito que estava esperando algum elemento novo ali, porque estava difícil de achar autoria, porque foi um homicídio praticado num ambiente criminoso, que é do rapaz, do dono do celular que foi encontrado com Edson. A partir do momento que eu tenho o celular da vítima, eu tenho ali um fio da meada para tentar fazer o caminho inverso desse celular e saber quem tirou esse celular da vítima. Como esse celular chegou às mãos da pessoa do Edson. Então, esse é um inquérito que está na Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, que ele vai ter um andamento ali que, tomara, consigamos, o Edson nos explique como pegou esse celular e nos ajude a elucidar esse fato. O senhor sabe se estava arquivado, houve renovação de prazo, foi retomado? Ele não estava arquivado, porque você tem alguns crimes que é muito difícil conseguir autoria. Sim. Mas ele não pode ser arquivado. Quer dizer, o fio da meada que precisava apareceu nesse outro crime. Porque muitos crimes são elucidados assim. Porque geralmente aquele ambiente de criminoso ele não é isolado. Então muitas vezes a polícia tem um inquérito lá e num outro fato aqui, às vezes aparece uma vítima que reconhece do outro crime e aquele inquérito, ele volta a ter um andamento. Então, esse é um inquérito que está lá, não é arquivado, é um inquérito que está em busca de autoria de um crime. O senhor acredita que o GAECO pode avocar para si responsabilidade Não, nesse aí eu acredito que não. Na sequência das investigações? Esse aí eu acredito que não. O que eu posso dizer ali, que eu analisei, e aí não é a minha promotoria, não é a minha função, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que esse comportamento do Edson, esse fato específico, foi um fato que chamou a atenção do mundo, ele era uma pessoa que estava fora do radar, os amigos dele estavam fora do radar e ele atraiu o radar para todo mundo. Então, isso, certamente, alguns órgãos que cuidam de investigação, de apurações, eles vão porque o radar virou. Muito bem, vamos ver. Só para entender a questão, o GAECO precisa ser provocado, só para a gente explicar isso para quem está assistindo, Giba e promotor, o GAECO tem que receber um requerimento, um pedido para que entre ou o GAECO tem autonomia? Não. O GAECO, observando essa história, percebeu a necessidade de investigar uma possível participação em crime organizado. Como é que funciona isso aí, promotor? Não, é muito difícil porque eu não posso falar pelo GAECO, né? Até porque eu não sou um promotor do GAECO. Mas o que eu digo é assim, o Ministério Público, nós não precisamos de nenhuma requisição para iniciar qualquer atuação. Quer dizer, o senhor não precisa pedir isso via documento para que o GAECO faça? Não necessário. Aí eu vou falar de uma maneira objetiva e genérica. Claro. Qualquer situação. O que acontece que eu tenho uma promotoria de investigação especializada nisso, que ela tem os critérios dela, que são adotados ali pela promotoria, de quais investigações são de atribuição do GAECO. Por quê? Porque eu tenho a Polícia Civil que... competente lá de São José. Não, e no Estado. Eu tenho a Polícia Civil que tem funções específicas e tem uma qualidade muito boa de trabalho.
Então, eu não posso aqui, eu imagino, né, chamar, por exemplo, a minha promotoria lá, que tem o poder de fazer uma investigação, ir lá e querer investigar no lugar da polícia. Correto. Então, a prioridade ali sempre é da investigação policial. Quem é esse homem, promotor? Quem é esse homem? Toda vez que a gente tenta buscar alguma coisa, aparece algo a mais. Quem é Juninho Riqueza? Quem é Edson Brites? Poxa, Pelo que o senhor acompanhou na condição de promotor. A única coisa que eu posso dizer enquanto promotor é que é réu uma ação penal por um crime gravíssimo.